Você vai ver no Sergipe Justiça de hoje as histórias de adoção e os relatos emocionantes sobre a chegada do tão esperado filho. Coordenadoria da Infância do Tribunal de Justiça de Sergipe cria projeto para ampliar o perfil de adotantes. Continue com a gente, o Sergipe Justiça está no ar. Hoje nós vamos falar de adoção, um tema que desperta curiosidade, mas também muito preconceito. Existem pessoas que querem adotar, mas constroem um ideal de criança que muitas vezes não é tão fácil encontrar. Por isso, no programa de hoje, nós vamos falar de adoção necessária. Antigamente, o termo utilizado era adoção tardia. E por falar em preconceito, a família que nós vamos conhecer agora nunca soube o significado dessa palavra ou de qualquer limitação para o amor. Veja só. O meu nome é João Vitor Ribeiro Souza e hoje aqui estou com a nossa querida irmã Ana Beatriz e a nossa Ellen Sofia. Duas meninas lindas, corajosas, uma é destemida e a outra é linda. E hoje eu vim aqui apresentar o nome do programa, Adote uma Criança. Então, adote uma criança. Isso faz a diferença. Tchau! Essas três crianças lindas, o João Vitor, de 10, e as gêmeas Ana Beatriz e Ellen Sofia, de 8 anos, mesmo tão novas, já têm uma linda história de vida para contar. Mas a história deles começa com o encontro de seus pais, o Wellington e Denise. Eles se conheceram ainda na infância. Depois de crescidos, namoraram e noivaram. Mas se separaram e o Wellington foi morar em outra cidade. Casou e teve filhos, mas o casamento não deu certo e ele retornou à sua cidade natal. No reencontro com Denise, eles se casaram. Porém, ter filhos biológicos estava além das suas vontades. Nós estamos casados há 22 anos, né? E a Denise engravidou no primeiro ano de casados e perdeu o bebê com 3 meses, né? E depois nós passamos aí longos mais de 10 anos e ela não conseguia engravidar. Buscamos vários profissionais e sem sucesso, né? Tudo que a gente podia recorrer a nível de medicina, a gente tentou e não tivemos êxito, né? As esperanças pela medicina eram bem pequenas e a gente optou então pela adoção. A adoção sempre foi um desejo no coração de Denise e ela, com paciência, aguardou que a vontade de adotar também nascesse no coração de Wellington. E foi o que aconteceu. Quando eu engravidei, perdi, e aí fiquei naquela coisa que você fica sonhando, porque é normal você, da primeira gravidez, perder, mas o tempo foi passando e não vinha, o tempo foi passando e não vinha, eu fui ficando ansiosa, acredito que tive muitos momentos de depressão. Ele foi muito paciente também, mas eu não esquecia esse desejo, esse sonho de ser mãe. E aí aguardava por ele, até que ele abriu o coração nessa experiência que ele contou da faculdade e se abriu para adoção. Propus para o grupo da faculdade a gente trabalhar o tema adoção. E foi aí onde a gente foi conhecer, que eu penso que o conhecimento termina ampliando, abrindo a mente, gerando a consciência, né? Acho que muitas pessoas carecem ou não têm ainda a ideia do que seja esse processo, né? Essa relação com o filho adotivo, justamente por falta de conhecimento, por se envolver. Então eu procurei me envolver e isso dilatou meu coração, eu me envolvi com a história de algumas crianças nos abrigos. Então, como já era um pedido dela, eu consegui, então, entrar também nesse universo e vivenciar essa experiência assim, de forma muito real, a ponto de eu dizer para ela, olha, nós vamos para a adoção, mas eu entendo que adotar, né, as crianças não são produtos, né, que a gente vai lá na prateleira e escolhe, certo? Então, para mim, depois do cadastro, a gente iria... quando tivéssemos o chamado para escolher o nosso filho,
Na verdade, a gente iria sabendo já que aquela criança que a gente iria conhecer já era o nosso filho. O Wellington foi pontual quando disse que não escolheria um filho como quem vem a uma prateleira e escolhe um produto. Mas isso é uma consciência muito rara entre os pretendentes à adoção. Por isso que no Brasil existem 5 vezes mais pretendentes do que crianças disponíveis para adotar. É uma conta que não fecha. Você, quando tem um filho, você não escolhe, né? Se ele vai nascer sem uma doença, se ele vai nascer de uma determinada cor, né? Como você sonhou, né? Então, a criança não é objeto. Esse é o primeiro ponto a ser discutido, né? Com o Estatuto da Criança e Adolescente, nós trabalhamos as crianças como sujeito de direito. Nós não estamos mais no Estatuto Menorista, né? A criança é um sujeito de direito e é o interesse dela, é a proteção dela que vai ser vista nesse processo de adoção. Então, criança não está em prateleira, né? Criança é um ser que tem direitos e deveres. Adolescente também, direitos e deveres. Então, é importante que quem vai procurar um filho, né, seja por que razão for, né, saiba que a criança não está em uma prateleira, né? Ela é um sujeito de direito e ela tem toda a proteção do Estado, da sociedade e da família. O Cadastro Nacional de Adoção, que é gerido pelo Conselho Nacional de Justiça, reúne dados de crianças que possuem processos concluídos, com determinação da destituição do poder familiar e destinação a famílias substitutas, ou seja, a adoção, e de pessoas que pretendem adotar. No caso de crianças com irmãos, 61,63% dos pretendentes não aceitam a adoção. Já do total de crianças, aqueles que possuem irmãos somam 55,9%. Conscientes de que o filho tão desejado chegaria em breve, o Wellington e Denise se cadastraram e fizeram o curso para pretendentes à adoção. E foi tão breve que em apenas 30 dias ficaram grávidos, de João Vitor, na época com 3 anos, e das gêmeas Ana Beatriz e Ellen Sofia, que tinham apenas 3 meses de idade. O processo foi muito rápido, isso porque o perfil do casal no Cadastro Nacional de Adoção não tinha quase nenhuma restrição. Quando chegou, né, o telefonema falando dessas 3 crianças negras lindas, até hoje a gente sempre fala dessa frase, né, 3 crianças negras lindas, a gente ficou alegre, né, ansioso, aquela expectativa como é que vai ser, e a gente não queria de fato, já saímos decididos, a gente não vai lá olhar e vai dizer se vou olhar e vou gostar ou não gostar deles, não, já são os nossos filhos. Então a gente já foi para dizer sim. A gente entendeu isso muito rápido, de que criança biológica, o filho biológico, a gente não escolhe, a gente não diz para Deus como é que a gente quer, né? Se vai vir saudável ou não, né? Então a gente levou esse princípio também para a adoção, né? E a gente manteve então um cadastro, né, um perfil bem aberto para a possibilidade de irmãos, sem limitar o número, né? Aberto para as questões também que envolvem questões de saúde. Ou seja, a gente não limitou, a gente não condicionou, né? Eu quero bebê, né? Eu quero parecido com a gente. Não, a gente deixou aberto, de maneira que a criança que aparecesse para a gente, independente da condição dela, independente da cor, enfim, seria o nosso filho, né? E vieram 3, né? Que bom que a gente não precisou ter que estar buscando outro depois para complementar a família, não. Já veio, fechou o pacote completo da família. E assim, teve início a história de João Vitor, de Ana Beatriz e de Ellen Sofia, como filhos de um casal que sempre desejou ser pais. No mês de outubro, a família celebra os 8 anos em que ficou completa com a chegada dos filhos. Uma escolha que as próprias crianças têm orgulho em contar. Essa experiência que eles tiveram comigo foi muito boa. Eles tiveram coragem, não ligaram para o que as outras pessoas falaram. E hoje eu agradeço isso com o maior prazer. Eu tenho muito orgulho de ter uma mãe, um pai, 2 irmãs, tios de famílias diferentes. É muito boa essa experiência. O que eu mais gosto é que eles são meus pais, não me deixaram na mão, sempre estavam lá comigo quando eu mais precisei. E hoje eu falo para vocês que
o que vocês fizerem de bom para essas crianças, façam e dê o seu melhor. Faça o duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo, para que ela seja feliz, amada e muito mais. Em instantes, servidores do Judiciário relatam a descoberta de um infinito amor através da adoção. O Sergipe Justiça volta já.